E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Hugo Veritas. A gente vai trabalhar um conteúdo de literatura importantíssimo, tá? Para o Enem. Realismo, naturalismo, galera. Assunto de extrema importância para o Enem, tá? Por uma das implicações, os conteúdos que são concatenados e podem, inclusive, ajudar vocês na perspectiva da humanas, de uma maneira geral, assim como também de repertório para a produção do texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá, vejam só. Quando a gente pensa em realismo, naturalismo, a gente não pode esquecer da escola da estética, né? Da estética literária que vai ocorrer antes, no início do século XIX, que dura aí em torno de 50 anos, que é o romantismo. Então, eu vou ter uma escola adjacente, anterior, melhor dizendo, que vai trabalhar muito o individualismo, a subjetividade, o excesso, a idealização. Eu vou ter duas escolas irmãs que vão trabalhar de maneira oposta, ou seja, vão de encontro à escola romântica. Lembrando, a escola romântica foi uma escola que supervalorizou a classe burguesa. Eu tenho duas escolas irmãs que serão opostas, beleza? Então nós temos, enquanto contexto histórico nacional, nós temos Segunda Revolução Industrial, aqui a influência, né, da Segunda Revolução Industrial, Segundo Reinado, Dom Pedro II, temos o Rio de Janeiro enquanto capital brasileira, temos a abolição da escravatura e temos a proclamação da República. Interessante quando a gente pensar na abolição da escravatura, porque isso vai gerar uma perspectiva, um conjunto de preconceitos, tá certo? Esse negro, que até então vivia uma verdade de ser escravo, agora ele vive uma outra verdade, de ser marginalizado, beleza? E temos aqui a proclamação da República. Vamos ter em todo esse processo aqui do realismo, que vai na segunda metade de 1881 a 1893, a gente vai encontrar o quê? Conflitos, tá? Entre a perspectiva da monarquia e a república, esse período aí de transição, beleza? Então nós temos aqui o nosso contexto a nível de Brasil. E lembrar que o realismo vai surgir na França com a obra Madame Bovary, lá com Gustave Flaubert. Anotem aí, beleza? Isso é muito importante, porque Gustave Flaubert vai nos apresentar uma narrativa, uma prosa, onde a protagonista, ela tem um comportamento totalmente oposto, tá? Oposto ao comportamento romântico, muito pé no chão, muito verossímil. Então, é um passo largo, tá? Dentro do realismo. E é interessante você parar para pensar o seguinte, toda escola literária sempre vem se opondo uma à outra, tá? A gente tem essa perspectiva aqui do realismo e naturalismo, onde elas comungam, tá? Mas na grande maioria das vezes são escolas que têm uma perspectiva oposta uma da outra, tá? Bom, passamos por todo o nosso contexto, agora vamos às características. A primeira característica, e já foi supracitada que é a oposição ao romantismo. A perspectiva da idealização, realismo, realidade, tá? Naturalismo, associem a ciência, beleza? Ciência. Então, eu tenho toda uma oposição ao romantismo aqui. Sem contar que, na escola realista-naturalista, não temos a influência forte, tá, da igreja. A igreja vai ser vai ser vista uma antagonista do processo social, beleza? Então temos objetivismo, o oposto ao subjetivismo vai ser direto, denúncias sociais, é claro, a denúncia social vai se prender ao contexto Rio de Janeiro, vai se prender à realidade burguesa. A verossimilhança, a semelhança com a verdade, tá? Retrato fiel da realidade, ou seja, eu vou estar trazendo, tá? Eu vou estar trazendo para o texto um comportamento muito mais próximo da minha realidade, tá? Diferente daquela perspectiva idealizada. Nós temos agora uma coisa bem interessante, e aí nós temos a influência do cientificismo do século XIX, que foi muito forte. Nós temos a introdução da psicanálise, tá? Agora, a gente começa a perceber o comportamento, uma análise
surgindo o Machado de Assis, essa análise do indivíduo como um todo. Não só a aparência física, o status social, como o romantismo colocava. Agora eu tenho uma análise psicológica. E agora o que é interessante, ó, é análise psicológica. É uma perspectiva científica, não uma perspectiva subjetiva e idealizada que existiam lá no romantismo, uns sentimentos, emoções que eram exacerbados, tá? Nós temos aqui a análise psicológica, foi citada, retrato fiel. Vamos lá, um outro ponto importantíssimo, isso aqui é dica muito bacana para a gente tá entendendo e compreendendo melhor esse conteúdo aqui. O adultério, enquanto o romantismo supervaloriza o casamento, as instituições, eu tenho o adultério. Não tem uma obra narrativa realista, naturalista, onde não tenha um indivíduo que passou por uma situação de traição. Sempre está presente, tá? E uma obra que vai tratar isso com grande força é Dom Casmurro, lá com Capitu, né? Então eu tenho a presença do cientificismo, tá? Essa ciência tomando o lugar e o papel da religião, esse papel de importância. Eu tenho o determinismo, que diria lá, o determinismo de Taine, dizia o quê? O tempo, o meio e a raça determina quem será esse indivíduo, o caráter, tá, desse indivíduo. E isso aqui, senhores, isso aqui era uma verdade, tá? É uma verdade que é apresentada. Não é um simples conceito. Isso vai implicar na perspectiva positivista, muito característica do século XIX, porque todo o século XIX ele vai salientar os valores burgueses. Os valores burgueses estão muito atrelados à perspectiva de consumo, tá? Então eu tenho o positivismo e tenho o darwinismo, apresentando a perspectiva da evolução das espécies, né? Por isso que remete muito à perspectiva da raça, muito presente no determinismo. E eu tenho aqui uma característica que o realismo não foca tanto, tá? Porque todas aqui citadas, assim como o contexto histórico-social, é idêntico, tá? Agora eu tenho algumas questões, algumas características que remetem direto ao naturalismo. Porque o naturalismo seria um realismo exagerado. Então eu vou tratar das patologias sociais. Anotem aí. Dica importantíssima. O naturalismo vai utilizar as suas obras como uma experiência científica. Cada obra naturalista é um laboratório e suas personagens ali são os seres ali que vão fazer parte desse processo. Beleza? Eu tenho aqui, enquanto autores, e não podemos esquecer aí a tríade, né, de autores realistas e naturalistas mais importantes aqui no Brasil, Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Machado de Assis é um autor fantástico, né, porque vai trabalhar a crítica, vai trazer uma realidade que até então não conhecíamos, né, vai trazer a perspectiva da influência psicológica, o Freud, né, vai trazer, em Dom Casmurro a gente vai ver isso muito fortemente, mas ele é um autor que inicia o seu processo de construção textual no romantismo. Já no final do romantismo, já produzindo, inclusive, uma obra não tão romântica assim. Obra essa que já caminhava, sim, já caminhava, tá, para o realismo, ou seja, mostrando essa verdade dos fatos, tá? Eu tenho Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia, que vão estar exagerando nesse realismo, né? Vão estar aproximando, vão estar um close, mas o close em quê? No podre dessa sociedade. E que sociedade é essa? Sociedade burguesa, beleza? Então temos aqui essas obras aqui de fundamental importância para o nosso entendimento desse contexto, que vai nos ajudar bastante a ter essa compreensão. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra inaugural no Brasil, tá? Obra realista, beleza? Eu tenho o Mulato, que vai ocorrer na mesma época, o Mulato, tá? É uma obra naturalista. Nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, que revela e vai maltratar toda a aparência e comportamento burguês. O Mulato, contemporânea,
que vai apresentar perspectivas raciais, o preconceito racial. Temos o Curtiço, que é um grande laboratório, obra também naturalista. Beleza? E temos, por fim, aqui, enquanto obra naturalista, o Ateneu, tá? Que conta aí a história do menino Sérgio, tá? De exploração da homossexualidade, que é uma outra característica muito presente na obra naturalista, tá? E, por fim, a obra mais célebre aqui, mais discutida, tá? Onde o narrador participa, né, com você, leitor, Dom Casmurro, mostrando os problemas patológicos dessa personagem aqui. Voltando às obras aqui, o que é interessante a gente se atentar é o seguinte, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugura o processo realista naturalista aqui no Brasil, tá? Eu tenho o protagonista, um ser burguês, onde todo o seu comportamento social é revelado e é mostrado a partir dele que a burguesia, ela é podre, ela é nojenta, ela comete erros, não a perfeição apresentada pelo contexto romântico, tá? Então, Brás Cubas vai estar revelando pra gente, tal realidade. Dom Casmurro é a obra mais discutida, tá? Lá do Machado de Assis. Se a gente fosse pensar numa perspectiva de traição atualmente, tá? Seria muito fácil a gente estar resolvendo. As nossas tecnologias, uma perspectiva de DNA, se aquele filho era não, se era ou não do Dom Casmurro, era muito fácil de a gente estar resolvendo, tá? Mas todo o contexto, o envolvimento, o olhar desse ser, né, tão místico, tão que vai gerar na gente esse conflito, essa angústia, essa incerteza, que são o olhar de Capitu, muito presente e dá um destaque enorme a essa obra, tá? Até hoje ela dialoga com cinema, com peças, enfim. O Mulato, ele tem uma importância de inaugural também nessa perspectiva naturalista, porque a gente está olhando para uma perspectiva racial. Eu tenho um protagonista negro, né? Então isso é muito importante estar ressaltando, né? Porque até então não era comum, porque o ser negro não fazia parte do contexto romântico. Então o realismo vem trazer esse ser e ele faz parte da boa parte, ele faz, né, um grande número, boa parte da população, e não era citado. Tá? Ele passa, sim, a ser citado. E o nosso grande laboratório, grande laboratório, tá? Científico, é o Curtiço, lá do Aloysio Azevedo. Ele reúne em um espaço, um conjunto de personagens conflitantes, tá? Com conflitos internos e externos, tá? E ali ele vai trabalhar todos os valores cientificistas, deterministas, darwinistas, positivistas e, sobretudo, as patologias sociais. E é uma obra também que vai abusar do tema sexo, da perspectiva da sexualidade também. É a primeira obra que vai apresentar um homossexualismo, tá? Homossexualismo feminino. Isso é muito importante a gente estar aqui ressaltando, esclarecendo, que até então nunca isso foi discutido. E lembrar que o termo homossexualidade, ele surge com o advento da ciência, tá? Porque antes era um termo, era sodomia, que quem apresentava era a igreja. E nós temos a obra O Ateneu, que narra, né, a desventura do menino Sérgio, que ao adentrar nesse colégio tão badalado, tão supracitado, tão valorizado, passa por um conjunto de traumas, de violências, principalmente violências psicológicas, tá? Nós temos a opressão dentro da questão estudantil, representada pelo diretor Aristarco. Temos o contexto de supervalorização, mas a maior violência, de fato, nessa obra, nós temos também a violência sexual. Então, é uma obra que vale muito a pena a gente estar atento a isso, porque vai trabalhar, todas as obras vão trabalhar temas inéditos, ímpares, temas, inclusive a questão da homossexualidade é uma questão contemporânea, não resolvida, não muito bem compreendida, não aceita, né? Inclusive, a gente vem trabalhando a perspectiva de mudança de termos agora, uma orientação, por exemplo, sexual. Então, isso
é muito... A gente vai evoluindo, né? Então, toda a perspectiva, por exemplo, de querer solucionar sexualmente o indivíduo, enxergando uma deficiência genética ou utilização de drogas, é um conceito e não é novo, não é do século XXI. É um conceito que surge lá no século XIX. E a gente vê a opressão, a gente vê a ignorância, a gente vê a imposição de um sistema, tá, social, burguês, ignorante e machista em todo esse processo. Beleza? Então a gente fica por aqui. Atentem-se a essas dicas e anotem tudo isso aí e boa sorte lá na prova.